Oi. Vocês estão me ouvindo bem? Dá só um sinalzinho lá. Um okzinho, uma mãozinha. Bom, tudo bem. Obrigada. Então o som tá bom. A gente tem que testar, né? Então, vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Boa tarde. Olá. Marcar o tempo aqui. Olá, gente. Só tô esperando, vou esperar uns 3 minutinhos, que o pessoal vai entrando. Sejam bem-vindos a essa live. Vou esperar mais um pouquinho aqui. Oi. Oi, Jorge. Simone, que saudades. Esperar só mais um pouquinho, que aí o pessoal não perde o comecinho, né? Já vou chamar a Marina também. Aí ela já vai entrar. Bem, eu sou sempre pontual, né? A Marina também é outra que é bem pontual. A gente espera mais um pouquinho, tá, Marina? Mais uns 2 minutinhos e eu te chamo e a gente começa. Porque o tempo corre. Chamando a Marina que eu vou falar. E aí, Marina? Oi, Tudo bem? tudo ótimo, e você? Som tá bom? Tá, você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Então, vou falar um Legal. pouquinho dessa pessoa. Primeiro eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Cláudia Fiuza, sou coordenadora e instrutora do espaço de Yoga Surya Namaskara, tá? Conheci essa pessoa maravilhosa lá, fazendo aula comigo, de Dakshina Tantra, e ela teve que sair de Niterói e não conseguiu encontrar outra linhagem como Dakshina Tantra. Eu sou suspeita, tá? Posso falar, vocês falam muito sobre isso, né? E sempre a gente teve essa energia, né? A gente tem muito essa energia um com o outro. Ela chegou a fazer um workshop lá no espaço, foi muito bacana, né? E sobre esse workshop que ela também vai falar, sobre o trabalho dela. Marina é uma psicóloga, ela tem pós-graduação em psicanálise, tá? Ela fez a formação que você fez de Mindfulness, né? Que é a atenção plena, Isso. tá? Ela está Uhum. ministrando esses workshops, né? Porque ele é um pouquinho diferente de algumas meditações que a gente está acostumado, mas é bem interessante, que é sobre a atenção plena. Isso ela vai explicar melhor para vocês, tá? Porque eu não domino muito isso. O meu tipo de meditação é outro tipo, mas é bem bacana também, bem interessante dos dias que estamos vivendo, né, Marina? Tá? Então, eu vou Sim. deixar a palavra com você, tá?
E se tiver alguma perguntinha aqui, vocês podem mandar a pergunta que eu passo para a Marina. Tá bom? Vamos lá? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz, né, da gente poder fazer essa live juntas, porque eu já falei isso para você né, eu gosto sempre de repetir isso, que foi você que plantou a sementinha da meditação em mim. E foi através da vivência que eu pude ter no espaço, né, que eu comecei a mergulhar nesse universo. E foi muito interessante, assim, esse processo, essa minha jornada aí nesse universo da meditação, porque eu já tinha tido contato com a meditação em outros momentos da minha vida, né? Eu já tinha feito yoga em outros lugares, com outras linhagens, outras abordagens. E eu não tinha, mas eu não consegui me engajar nessa prática na época, assim, né? Eu acho que talvez eu não tenha sabido como começar e não tenha feito da forma mais correta. E aí, quando eu fui lá para o espaço da Cláudia, foi muito interessante, assim, porque já num primeiro contato que a gente teve, na aula experimental que eu fiz, eu já tive, assim, eu já experimentei efeitos, né, da prática do Dakshina Tantra, que para mim foram bem surpreendentes, porque eu fiz uma aula experimental super tranquila, né, Cláudia, assim, bem suave. E aí eu cheguei em casa com uma palpitação, meu coração disparando, e parecia que eu ia ter ia infartar, ia ter um troço. E aí eu falei, Cláudia, o que está acontecendo? Ela falou, não, fica tranquila que isso faz parte, né? Assim, a prática mobiliza coisas no nosso corpo e às vezes são respirações e posturas muito que a gente acha que trabalha coisas muito sutis ali, mas que são bem intensas, né? E aí, o que poderia ser até um impedimento para eu continuar, na verdade foi até aquilo me instigou mais, porque eu falei, caramba, a prática da yoga e do Dakshina, para mim foi uma coisa que eu senti que aquilo teve um efeito para mim no meu corpo, né? E aí eu comecei a fazer a prática no espaço, e aí assim, como a prática, né? Comecei a praticar meditação lá com a Cláudia, e aí esse foi um processo de muito amadurecimento para mim, de crescimento dentro da prática mesmo, porque a gente como o Dakshina Tantra é algo muito individualizado, né? Eu me sentia, eu conseguia ver nitidamente o meu crescimento e a minha evolução ali durante o processo. E a vivência da meditação ficando cada vez, para mim, mais intensa ali. E aí eu comecei a trazer a meditação para o meu dia a dia, né? Fora da prática também da yoga, mas durante o meu dia a dia. E comecei a querer estudar mais sobre isso, saber mais, porque aquilo estava tendo efeitos muito positivos para mim, né? Assim, me trazendo muito bem-estar. E é muito curioso porque, assim, os efeitos que a gente vê da meditação não são efeitos, né? Eu até brinco, assim, que as pessoas acham que vão começar a meditar e vão, tipo, virar monja coin, assim, né? Vai virar Buda, tipo, vai falar super calmo, vai ser uma pessoa super zen. Mas a gente consegue ver um processo de mudança interna, né? Isso para mim hoje é bem nítido quando eu olho para trás e vejo esse processo, né, esse trajeto, porque já são 3 anos que eu comecei
a estudar sobre isso. E aí, nesses meus estudos, nessas minhas leituras, eu me deparei com o Mindfulness, né, que é uma prática meditativa, né, a tradução do Mindfulness em português seria atenção plena. É uma prática meditativa que ela traz, ela te dá recursos, né, subsídios para você desenvolver essa prática, para você desenvolver e cultivar a atenção plena na sua vida, no seu dia a dia. Né? A ideia não é que você se torne um meditador sentado, que você fica ali, só consiga meditar naquele momento ali, quietinho, num lugar isolado, em silêncio, de olhos fechados, mas que você cultive um estado mental de atenção plena na sua vida. E aí eu fiz uma formação no Instituto Mind Educa em São Paulo, e aí a partir daí eu comecei a querer trabalhar com isso, né? Aí passou a virar meio que um instrumento de trabalho para mim, porque até então eu tinha vivenciado aquilo em mim, né? Eu experimentando essa prática. E eu falei, bom, acho que isso pode virar uma ferramenta terapêutica. E aí eu comecei a levar isso para a clínica, usando como realmente um instrumento terapêutico, e fazendo workshops sobre esses assuntos também, sobre esse tema, né? Para as pessoas poderem entender o que é, quando a gente fala de meditação, de atenção plena, do que a gente está falando. Porque eu acho que tem muito preconceito, né, Cláudia, assim, em relação à meditação, né? Muita gente fala para mim assim, eu não vou conseguir meditar nunca, eu sou muito ansiosa, eu sou muito agitada, não vou nunca conseguir fazer isso. Ou então fala assim, eu não consigo. Aí eu falo, ok, mas assim, você já tentou? Aí às vezes a pessoa até fala assim, não, nunca tentei. Ou então a pessoa fala assim, já tentei, mas tentou como? Assim, você tentou fazer uma prática guiada com uma pessoa, né? Uma pessoa te dando as instruções do que fazer, você trazendo a sua atenção para um objeto de atenção, para um foco de atenção, seja para o seu corpo, seja para um som, seja para a sua respiração. E às vezes a pessoa tenta, mas tenta assim, ela quer sentar, ficar em silêncio e parar de pensar. E isso é uma grande ilusão, porque quando a gente fala de meditação, né, nessa abordagem da atenção plena, a ideia não é a gente parar de pensar, porque nossos processos cognitivos acontecem a todo instante, né? Até quando a gente está dormindo, nossa cognição está acontecendo ali. Então, a ideia é que você tenha uma estabilidade mental e que você consiga cultivar um estado mental colocando a sua atenção, o seu foco de atenção aonde você quer, né, de maneira intencional. E não ser capturado pelos pensamentos, né, assim, sequestrado pelos pensamentos, como acontece, né, assim, quando a gente está muito distraído, ou muito preocupado com alguma coisa, muito ansioso, a tendência é que a gente fique com a mente divagando, né? Divagando sobre diversos assuntos e a gente fica dialogando com os nossos pensamentos numa conversa ali mental. Isso muitas vezes gera um estado de ansiedade ou até um estado de depressão, né? Quando a gente fica muito referenciado ao passado, as coisas que aconteceram no passado. Então, a meditação, né, na abordagem do Mindfulness, da atenção plena, não é você parar de pensar, é você trazer estabilidade mental.
né? Você trazer o seu foco para o presente, para as coisas que estão acontecendo ali no momento presente, né? Essa abordagem, ela tem a sua raiz ali na meditação budista, né? Porque quem cunhou esse termo, quem na verdade estruturou, sistematizou o mindfulness foi um médico americano, o John Kabat-Zinn, que ele meditava, né? Ele praticava a meditação budista e ele começou a perceber que aquilo poderia ser muito eficaz para tratar pacientes que sofriam de dor crônica. Então, ele estruturou um tratamento baseado em mindfulness, baseado em atenção plena, trazendo as técnicas, né, da meditação budista, que fala sobre isso, sobre o foco no momento presente. E para o budismo, a questão do sofrimento também está enraizada na mente, né? Então, a ideia é isso, é você tentar, de alguma forma, cessar o sofrimento tratando dos seus processos mentais ali, da forma como você encara o seu sofrimento, a sua vida. Então, o mindfulness tem essa raiz no budismo, ele traz essas técnicas, mas é uma técnica, uma prática dissociada da questão religiosa, né, ou da questão mística. É uma prática que, na verdade, ela busca resgatar uma habilidade que a gente nasce com ela, né? A gente nasce com essa habilidade de ter atenção no momento presente. Se você parar para prestar atenção nas crianças, né, as crianças pequenas, isso é muito fácil da gente identificar, né? Às vezes a criança está andando na rua, você ali morrendo de pressa, correndo, querendo chegar logo, e a criança está prestando atenção na formiguinha que está andando na calçada, carregando uma folhinha. E você não está prestando atenção em absolutamente nada, você está prestando atenção, você está pensando no que você precisa fazer quando você chegar onde você vai chegar. E a criança está completamente focada ali no momento presente, né? Na experiência que ela está vivendo. E aí a gente, ao longo da vida, vai perdendo essa capacidade, né? A gente, hoje em dia, no mundo que a gente vive, no mundo capitalista e competitivo, a gente é convocado a ser multitarefas, a ter que fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? A gente está, ao mesmo tempo que a gente está falando no celular, a gente está digitando no computador, a gente está dirigindo e já falando com uma outra pessoa o que a gente precisa fazer, a gente está comendo, vendo televisão. Então, muitos poucos momentos da nossa vida, a gente está realmente, de fato, vivenciando o momento presente, vivenciando a experiência ali, né? A gente está, na maioria das vezes, ou com a cabeça pensando no futuro, no que a gente precisa fazer, ou com a cabeça pensando no passado, né? Em coisas que a gente viveu, ou coisas que a gente poderia ter vivido, ou coisas que a gente poderia ter dito, ter falado. Então, a ideia, né, os princípios do Mindfulness, eles são baseados nisso, né? Você prestar atenção no momento presente, e aí esse prestar atenção no momento presente, ele é feito de uma forma intencional e unifocada, né? Intencional no sentido assim, de que você vai colocar a atenção onde você quer, né? Deliberadamente, você não vai ser a sua atenção não vai ser capturada ali naquela experiência. Unifocada porque a ideia é você trazer a sua atenção para um foco de atenção de cada vez, né? E não ficar tentando
diluir a sua atenção em vários focos, em vários objetos, em várias coisas ao mesmo tempo. Esse foco de atenção, ele precisa, né, acontecer enquanto a experiência está acontecendo ali, sem que a gente reaja automaticamente àquilo que acontece, né? Quando eu falo reagir automaticamente, eu estou falando da gente trazer consciência para a forma com que a gente interage com as experiências. A gente tem uma diferença muito grande entre a gente reagir e a gente responder. Quando a gente está vivendo no piloto automático ali, a gente tende a reagir, porque a gente recebe um estímulo e a gente aquilo não passa por um processo cognitivo, né? Então a gente tem meio que uma reação automática a um estímulo que a gente recebe. Quando a gente responde, existe um intervalo ali, um espaço entre o estímulo que você recebe e a forma com que você escolhe interagir com aquilo e responder aquilo. Então, quando você responde, você já está respondendo de um outro lugar, né? Você está respondendo de uma forma consciente e não mais de uma forma automática. E aí, essa ideia, né, da gente poder trazer a nossa consciência para o momento presente é justamente para isso, para que a gente consiga criar um espaço aí, um intervalo entre o estímulo e a resposta que a gente dá, né? E um outro princípio do Mindfulness, que é muito importante também, que a gente pratica na meditação, né, na meditação da yoga, no budismo, que é o não julgamento, né? É você não ficar analisando se aquele pensamento é algo bom, se é algo ruim, se o sentimento que você está sentindo é uma coisa ruim que você não deveria sentir. Esse não julgamento dá a possibilidade da gente se distanciar um pouco, né? Tanto dos pensamentos quanto dos sentimentos, das emoções. E a gente consegue se colocar meio que num lugar ali mais de observador do que acontece, né? Dos nossos processos mentais. E isso é uma coisa que a gente pratica muito também na yoga, né, Cláudia? Em relação à coisa do não engajamento, né? Com os pensamentos, né? Com o que vem à sua mente durante a meditação, né? Isso. Então, Mariana, teus fale. tópicos. Tá, tudo bem. Você tá dando uma sequência, né? Depois você fala, não sei se você botou aí, para falar desses dias de quarentena que as pessoas... Entendeu? Sim. Muita gente perguntou, ela vai falar sobre isso. Eu falei, com certeza. Uhum. Então, e é exatamente isso que acho que é importante da gente poder... Eu acho que esse último princípio que eu trouxe do Mindfulness, acho que é muito importante para esse momento que a gente está vivendo, né? Porque uma das habilidades que a gente desenvolve com o Mindfulness é a metacognição, que é você conseguir observar os seus pensamentos, suas emoções, né, os seus sentimentos. Essa coisa que eu falei de você estar num lugar mais de observador, né, sem se engajar tanto com as suas emoções ou com seus processos mentais, né? É como se você tivesse se abrisse para isso com uma curiosidade,
né? De você tentar perceber o que se passa com você, né? Como é que é a sua paisagem mental, e olhar isso de uma forma distanciada desse julgamento, né? De um julgamento de se aquilo é bom, se é ruim, se você deveria sentir dessa forma, se não deveria, se você deveria pensar desse jeito ou não. E aí, quando a gente consegue não mais se fundir, né, com esses pensamentos, com essas emoções, quando a gente consegue de alguma forma desapegar um pouco disso, né, deixando que esses pensamentos venham e que eles passem, né, se colocando nesse lugar de observador, isso acaba perdendo, trazendo um pouco mais de, perdendo um pouco da intensidade, né, em relação à forma com que eles nos afetam. Então, a ideia é que a gente se coloque nesse lugar de observador da nossa própria mente, né, do que se passa na nossa mente, o que se passa no nosso corpo, né, o que se passa nas nossas emoções, ao invés de ficar lutando contra isso, né? O que a gente percebe hoje em dia, nesse tempo de quarentena que a gente está vivendo, né? Tempos muito difíceis, que é difícil a gente conseguir manter uma estabilidade mental, justamente porque é normal, é natural que a gente se sinta ansioso diante desse cenário, né? Porque a gente está vivendo uma coisa que a gente não tem controle, que a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe quando isso vai acabar. Então, é natural que a gente se sinta ansioso, né? Que a gente se preocupe com isso, porque isso envolve uma série de questões na nossa vida, né? Questões econômicas, questões de saúde. Então, quando a gente se percebe ansioso, a nossa tendência é fazer o quê? É geralmente falar assim, eu não quero sentir isso. Eu não quero ficar ansioso, eu não quero sentir o que eu estou sentindo, eu não quero ficar angustiado. Ou muitas vezes, a nossa tendência às vezes nem querer se dar conta que aquilo é ansiedade. Então, o que a gente faz? A gente vai criar subterfúgios ali, válvulas de escape para lidar com aquilo. A gente vai sair comendo desesperadamente, a gente vai começar a beber desesperadamente, a gente vai ficar extremamente irritado. E aí, quando a gente vai para esse lugar ou de negação do que a gente está sentindo, né? Ou nesse lugar de conflito, de confronto com o que a gente sente, com o que a gente pensa, isso faz com que aquilo se torne ainda maior. Aquilo vai gerando um conflito interno que vai trazendo mais ênfase, né? Vai dando mais foco àquilo que a gente está vivendo. E aí, né, a gente começa a criar diálogos mentais na nossa cabeça, né? Começa a criar ciclos de pensamento, de coisas que vão levando a gente a ficar mais ansioso, e aí a ansiedade faz a gente pensar mais, dialogar mais e ficar naquela conversa interna, né, com os nossos pensamentos. E aí, quando a gente para e pensa assim, né, quando a gente começa a tentar vivenciar esse momento que a gente está vivenciando, dentro dessa abordagem da atenção plena, do mindfulness, a gente passa a não mais entrar num conflito direto com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, e a gente passa a reconhecer aquilo que a gente está vivendo, né? A gente tenta identificar aquilo de alguma forma. O que é isso que eu estou sentindo? É angústia?
é ansiedade, é tristeza, é alegria, né? E a gente começa a entender que esses sentimentos, né, eles não são a gente. Eles não moram aqui. A gente pode reconhecer esses sentimentos, a gente pode cumprimentá-los, né? E deixar que eles passem. Mas como é que a gente faz isso, né? Parece algo muito surreal, muito impossível, muito difícil de ser alcançado. Mas eu acho que isso na verdade, ele tem uma complexidade nisso, porque é com a prática que a gente consegue realmente começar a trazer esse modo de funcionamento, esse funcionamento mental para a nossa vida. Mas eu acho que isso é mais assim uma virada de chave, sabe? Quando você consegue compreender do que se trata, né? Você reconhecer o que você sente, você identificar o que você sente, mas sem você se identificar com aquilo, né? Aquilo começa a fazer mais sentido para você. Eu costumo falar que assim, a gente precisa entender que ao invés da a gente ser um sentimento ou um pensamento, a gente tem aquele sentimento, a gente tem aquele pensamento. Aquilo não nos define quem nós somos, né? Nós temos inúmeros sentimentos, inúmeros pensamentos, inúmeras emoções. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos são fluidos, eles estão em constante mudança, em transformação. Aquilo ali não define quem a gente é de fato, né? E aí, a partir do momento que a gente consegue parar para olhar para dentro, olhar para o que a gente está sentindo, para o que a gente está pensando, para o que a gente está passando, à medida que a gente dá luz a isso, né, isso de alguma forma parece que vai se dissolvendo, né? Isso vai trazendo, vai perdendo força em relação ao impacto que isso tem para a gente. Quando a gente tenta não sentir, quando a gente tenta negar, quando a gente tenta não olhar para isso, isso continua ali, né? Continua incomodando, continua aparecendo, continua retornando, e a gente fica num dispêndio de energia muito grande de lutar contra aquilo, de não querer sentir aquilo daquela forma, de não ser daquele jeito, né? E nesses tempos que a gente está vivendo hoje, a gente está tendo uma possibilidade de parar, que eu acho que é uma possibilidade que a gente não estava tendo antes, assim. Eu vejo muita gente fica assim, zoando, falando, gente, mas essas pessoas que ficam falando que agora na quarentena é um momento de descoberta interior, de autoconhecimento. Isso é só um momento de sobreviver, não é momento, ninguém vai conseguir fazer isso na quarentena. Mas eu acho que assim, a gente esse processo de olhar para si, de parar e olhar para dentro, é um processo que é necessário. Em algum momento isso precisa acontecer, né? Assim, para a gente ter saúde mental, para a gente ter sanidade. E aí, durante a nossa vida cotidiana, normal, fora da quarentena, a gente tem 1 milhão de distrações, né? A gente tem muitas coisas para poder, para a gente direcionar a nossa atenção, para a gente poder se distrair, para a gente não ter que parar. A gente fica até, de certa forma, incomodado, né? Quando a gente tem um momento livre, um momento vago, assim, no nosso tempo. Isso é uma tendência cada vez mais comum atualmente, né? Das pessoas quererem ocupar o seu tempo 24 horas, né? E 24 horas agora já é pouco também.
As pessoas precisam de mais tempo. E aí, muitas vezes, a gente está passando por todo esse processo que a gente está vivenciando hoje, esse processo de angústia, de extrema ansiedade. Muitas vezes a gente já está passando por isso, a gente já estava passando por isso antes. Não foi só a quarentena que causou isso na gente, isso foi um gatilho, mas isso a gente já estava vivenciando todo esse processo. Mas o que a gente fazia? A gente não olhava para isso. A gente podia se dar ao luxo de não olhar. A gente podia se dar ao luxo de se distrair com 1 milhão de coisas. A gente podia, num momento que a gente se sentia muito estranho, angustiado, ansioso, a gente podia pegar, sair para a academia, malhar, ir na praia, dar um mergulho, a gente podia encontrar os amigos, a gente podia sair para beber. E aí a gente, né, ia criando essas coisas que vão trazendo uma sensação de bem-estar imediata, mas temporária, né? E aí quando a gente se vê enclausurados em casa, isolados, sem ter a possibilidade de recorrer a todos esses subterfúgios, quando a gente se vê diante da nossa própria fragilidade humana, né? O que acontece? A gente surta, porque a gente não para pensar nisso na nossa vida, né? A gente não para olhar isso. Então, o confinamento, para mim, na minha opinião, ele, na verdade, ele só potencializou algo que as pessoas já vivenciavam, mas não se davam conta. E aí, quando você se vê nesse lugar, né, você está, de uma certa forma, somos privilegiados, né, de poder. Eu sou uma pessoa que eu sou autônoma. Para mim é difícil ficar sem trabalhar, porque é minha fonte de renda, mas de uma certa forma eu posso me dar o luxo de ficar em casa, né? Eu não sou, por exemplo, diferente de um profissional da área de saúde, um profissional, né, que trabalha no mercado, os caminhoneiros. Então, assim, eu me vejo como privilegiada nesse sentido. E aí, quando a gente se vê tendo que estar em casa, que deveria ser o nosso lugar, né, de amparo, de acolhimento, né? O nosso lugar seguro. Mas quando a gente vê esse lugar como algo que aprisiona a gente, né? Que é algo que nos mantém vivos, mas ao mesmo tempo é a nossa prisão, né? Assim, a gente não tem a possibilidade de não estar em casa. Então a gente tem que se adaptar a essa nova forma de estar no mundo, que é estar no mundo de uma forma presente e não mais se distraindo. Tanto que a gente vê que, assim, a gente tem hoje em dia muitas possibilidades de distração em casa também, mas isso não dá conta, né? Não dá conta justamente por isso, porque é um processo que demanda muito esforço, esse processo de não olhar para si, de não reconhecer o que você está sentindo, de não validar o que você sente. É um processo que demanda tanto esforço, tanta energia, que não dá conta você só ficar vendo série, não dá conta você só ficar no Instagram o dia inteiro. Né? Então, quando eu falo para as pessoas assim, eu acho que o momento que a gente está vivendo é um momento que a gente está tendo uma oportunidade de vivenciar uma forma diferente de estar no mundo. Eu não estou falando isso de uma forma ilusória, sabe? Ou algo que é fantasioso. Eu estou falando isso de verdade, porque é possível a gente passar por esse processo, por esse momento,
ainda mais fortalecidos, sabe? Ainda trazendo mais, a gente se instruindo de mais potencialidades, né? Então, assim, o que eu acho que a gente consegue fazer nesse momento que a gente está vivendo, assim, né? Qual seria, assim, as possibilidades da gente amenizar esse sofrimento, né, de estar passando por isso e vivenciando, sentindo tantas coisas aí durante esse momento, né? O que eu costumo falar é assim, acho que primeiro de tudo, a gente precisa parar para perceber o que a gente está sentindo, né? Para e tenta observar o que você sente, né? Aquele sentimento, por mais desagradável que ele seja, por mais doloroso que ele seja, para tentar olhar para isso, né? Isso de alguma forma, isso faz parte de você, né? Ele está em você, mas você não precisa se identificar com aquilo, né? Se tornar uma coisa só, mas ele faz parte de você, faz parte de quem você é também, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa tentar fazer nesse momento é não fugir do que a gente está sentindo, né? Você não entrar naquele movimento de não querer sentir. Se você está sentindo ansiedade, para olhar para essa ansiedade, né? Tenta identificar o que é isso, tenta dar nome, você consegue nomear isso que você sente? E aí, quando a gente começa a identificar aquilo, né, para a gente também não entrar num diálogo com aquilo que a gente sente, né? Não ficar muito... Porque eu percebo que assim, as pessoas às vezes têm medo de tentar olhar para o que ela está sentindo, parar para sentir aquilo, olhar, porque elas acham que aquilo, como se aquilo fosse tomar conta dela, né? Como se ela fosse ser absorvida por aquele sentimento. Mas o que acontece é justamente o contrário, você só é absorvido por aquilo quando você não olha para aquilo. Então, para olhar isso que você está sentindo e tenta identificar, você sente isso aonde? Onde que essa emoção se manifesta? Ela se manifesta em alguma parte do seu corpo? Tem algum lugar no seu corpo que você sente aquilo? Eu sinto muito um aperto no peito, eu sinto muito um embrulho no estômago, um nó na garganta. Tenta identificar o que aquela emoção te causa, o que aquilo te provoca, né? Quais são as sensações que você sente no seu corpo ali. E aí, quando você sentir isso, quando você conseguir identificar isso, você pode simplesmente sentir, né? Você pode simplesmente fechar os olhos e respirar, tentar sentir a sua respiração ali, naquele lugar que você está sentindo aquele desconforto, né? Sem você entrar num diálogo interno sobre aquilo que você está vivenciando, né? Então, é uma estratégia da gente poder se olhar para si, olhar para o que a gente sente, para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos, mas se olhar para eles de uma forma distanciada, de uma forma sem a gente estar tão colado nisso, né? Tão capturado por esses sentimentos, né? Então, eu acho que esse exercíciozinho, ele é uma coisa muito simples, ele é algo que não demanda, né, uma logística muito grande, não demanda você parar muito tempo do seu dia para fazer isso, mas ele faz muita diferença quando a gente consegue se perceber dessa forma, desse lugar, né?
E aí, eu acho que a gente, quando consegue trazer esse olhar para o que a gente sente, para o que a gente pensa, né, de uma maneira mais distanciada, a gente consegue ter uma clareza também, uma clareza mental para a gente poder lidar com isso de uma outra forma. A gente consegue escolher até a forma com que a gente vai lidar com isso, né? Ao invés da gente ser sequestrado por isso, né? E assim, eu acho que como dica, o que eu poderia dar de dica para esse momento que a gente está vivendo, para quem nunca praticou meditação, para quem nunca teve acesso a isso, né? Se você puder ter acesso a isso, seria ótimo. Hoje em dia a gente tem muitas possibilidades, muitos canais que fornecem essas práticas, né? Você consegue áudios no YouTube, você consegue aplicativos. Mas mesmo quem não consiga iniciar essa prática, né, frente a esse momento que a gente está vivendo, esse cenário, tenta pelo menos fazer esse exercício, né, no momento que você se perceber frente a um sentimento, uma emoção muito desagradável, doloroso, tenta olhar para isso. E aí, quando a gente se permite, quando a gente permite o nosso corpo estar do jeito que ele está, quando a gente permite que nossa cabeça esteja do jeito que ela esteja, a gente, na verdade, está sendo muito mais compassivo com a gente mesmo, muito mais amoroso com a gente mesmo, né? A gente já está praticando aí um autocuidado, que é a gente olhar para a gente de uma forma gentil, amorosa, falar, ok, eu já estou ansiosa, estou muito ansiosa, e ok eu estar ansiosa, né? A gente para de entrar num conflito interno sobre quem a gente é, sobre o que a gente sente, né? E além disso, a gente traz uma possibilidade da gente ter consciência sobre quem a gente é, sobre como a gente se sente, sobre como a gente pensa. E aí, quando a gente traz consciência para isso, para esses processos, quando a gente se permite se olhar, a gente consegue identificar aquilo que é disfuncional, né? Aquilo que não traz bem-estar para a gente. E a gente tem a possibilidade, acho que só a partir daí, a partir do momento que você se torna consciente, que você tem a possibilidade de transformar aquilo em outra coisa, né? A transformação só é possível através disso, desse primeiro momento que é de consciência, de se tornar consciente de quem você é, da forma como você pensa, do que você sente. Então, eu acho que se a gente se permitir, a gente consegue fazer desse momento que a gente está vivendo um processo muito importante de reconhecimento, de autoconhecimento. Eu acho que o que talvez seja mais difícil para as pessoas fazerem isso, Cláudia, eu acho que na verdade, um medo. É medo do que vai aparecer ali, entendeu? Com o que ela vai se deparar. Mas o que está ali, né? Aquilo com que você vai se deparar, é aquilo que eu estava falando, aquilo não necessariamente te define. Aquilo não define quem você é. Né? Eu, Marina, eu não sou composta só de uma forma de funcionar na vida, eu não sou composta só de um tipo de sentimento, só de um tipo de emoção, só de um tipo de pensamento. E ainda assim que seja doloroso a gente se confrontar com isso, né? E falar assim, caramba, eu funciono dessa forma. Caraca, agora você tem possibilidade de transformar isso em outra coisa, né? Então, eu acho que se eu puder, de alguma forma, ajudar nesse momento,
é aconselhando as pessoas a pararem para se olhar, para se perceber, né? Para olhar para si e tentar tentar ver esse momento aí, né? Tentar perceber agora quais são as suas prioridades, né? Quais são realmente as nossas necessidades, o que a gente precisa. Porque acho que até isso às vezes é difícil da gente se dar conta na nossa rotina do dia a dia, corrida. Então, é possível agora a gente poder parar para identificar isso, né? Quais são minhas prioridades hoje? O que eu preciso? Quais são as necessidades? E tentar, de alguma forma, ajustar isso com o que está por vir, né? Com o novo cenário aí, que a gente não sabe como é que vai ser depois dessa pandemia, né? Como é que vai ser a nossa vida, que estrutura de sociedade a gente vai ter. Mas eu acho que se a gente tiver pessoas mais conscientes, mais presentes nesse sentido de se identificarem, de se perceberem, eu acho que a gente consegue construir uma coisa, um cenário mais, de repente, benéfico aí no futuro. Eu acho que sim, tudo que você falou é isso mesmo, né? A gente estava vivendo piloto automático. Eu não tô te ouvindo direito, calma aí. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Estávamos vivendo no piloto automático, entendeu? Então, eu falava muito quando os alunos chegavam na sala. Gente, esquece o mundo louco lá fora. O mundo louco é lá. A gente mudar a maneira que a gente olha para esse mundo. É muito do que você falou, entendeu? Se conscientizar de como eu estou olhando, como eu estou encarando isso, né? E a gente, poxa, eu quero ficar em casa, a gente pediu feriado, a gente pedia, né? Tudo. Vamos emendar feriado, vamos ficar em casa. E agora realmente entrando numa ansiedade muito grande, não está dormindo. São as maiores queixas que eu escuto. Eu não durmo, não consigo dormir. Estou trocando o dia pela noite. Isso é uma das coisas que eu mais escuto cotidianas. Tem alguém que falou que está com muita dor de cabeça de não pensar. E vai ficar com dor de cabeça, tudo que você falou. Né? Se você não se identifica com tudo, estou com ansiedade, deixa passar, como a gente estava deixando passar no nosso dia a dia louco, para mim aquilo foi uma loucura total. Gente, a gente não cria mais, entendeu? Então, se a gente não se identificar, não olhar, eu estou ansiosa, eu preciso de ajuda, eu estou com síndrome de pânico, eu estou com todas essas síndromes, né? Se você não aceitar, entendeu? Eu não estou bem. O que acontece? Você, como praticante de vacinação, como psicóloga, entrando no mindfulness, é bem bacana isso. O que acontece? Você observava muito que eu brigava. Nós falávamos muito. Vou ficar só 5 minutos no Shavasana. Eu falei, gente, 5 minutos? Entendeu? Você mergulhava naquele Shavasana, porque já é uma meditação. Qualquer coisa. Cláudia, acho que o seu fone tá. Empurra ele para ver se tá bem conectado aí. Porque parece que tá dando interferência. Deixa eu tirar ele, peraí. Melhorou? Oi. Melhorou muito. Vocês não escutaram nada? Não, tava abafado, não tava dando para entender direito. Então eu acho que a gente tem que, hoje, a gente está na quarentena, né? Tá difícil para todo mundo, então o tempo passa muito rápido, como você falou, ou a gente fora dela ou dentro, tá voando, e a gente tem que tentar melhorar, a gente tem que fazer o melhor e sair daqui, onde a gente, disso que a gente está vivendo hoje, sair pessoas melhores, entendeu? É a oportunidade de a gente olhar para dentro da gente, vou melhorar, em que eu posso melhorar, tem que melhorar. Isso que eu estava vivendo, isso não é vida, isso
Não estava sendo, a gente não vivia mais. Seu filho está lá, ele está observando uma opção de coisas, a gente não observava mais nada, entendeu? Ontem eu subi no terraço quase às 11h30 da noite para olhar o céu. Quando que eu fazia isso trabalhando? Entendeu? Então, assim, porque eu vou voltar 8 minutos, eu quero que você teste. As pessoas falam muito, Marina, sobre não dormir, tá? Não conseguem dormir e muita dor de cabeça. Tá muito ligado com o que você falou, entendeu? Eu acho assim, vamos meditar, vamos praticar yoga, vamos procurar a Cláudia, vamos procurar a Marina, entendeu? Como você falou, a gente está aí para ajudar, entendeu? Eu preciso também, eu falo para os alunos, eu preciso meditar, eu preciso, quantas vezes que eu falo. E eu deito e vou meditar com o professor, porque eu preciso também. Porque eu estou no gancho, como você está o tempo todo, a gente está desprendendo energia e a gente tem que olhar para a gente e falar disso, né? E eu medito, parece que realmente você vai dar um surto, entendeu? E quando você medita, entendeu? Dessa forma que você falou um pouco, que eu não vou nem mais me estender, nossa, é uma coisa maravilhosa. Tanto que eu passei as meditações agora, no fundo, todas por 21 horas. E as pessoas estão ficando bem, o feedback está sendo bom. Agora eu vou deixar com você com 3 minutos para você deixar. Bom, eu acho que assim, a gente hoje tem várias possibilidades, né, acesso a muitas ferramentas. Voltei? Ligaram, a hora da live, sacanagem, né? Mas a gente hoje tem acesso a muita coisa, assim, muita ferramenta que pode ajudar a gente, né? É claro que a gente precisa filtrar um pouco isso, porque senão a gente acaba entrando no processo que é o processo justamente que a gente quer tentar fazer um caminho contrário, quer querer consumir tudo, né? E assim, até a meditação, ela não pode se tornar mais um produto de consumo. As pessoas, às vezes, elas querem meditar, elas querem começar a fazer uma prática dessa porque elas querem ser mais felizes, elas querem ser mais produtivas, elas querem alcançar a iluminação. E não é isso. Você só vai conseguir desfrutar dessa prática de uma maneira plena a partir do momento que você desapegar de todas essas expectativas, né? De tudo que isso que a gente é vendido pra gente todo dia, em todos os lugares. A gente tem que ser feliz, a gente tem que ser produtivo, a gente tem que dar conta. Então, assim, às vezes as pessoas procuram essa ferramenta buscando isso, sabe? Eu quero meditar porque eu quero ser mais produtivo. Eu quero conseguir produzir mais nas minhas 10 horas de trabalho. Eu falo, gente, mas espera aí. Será que é isso mesmo que a gente precisa agora? A gente precisa ser mais produtivo, a gente precisa, né, consumir mais isso dessa maneira assim, tão desimplicada. Então, quem quiser de fato buscar isso, buscar para si, eu acho que a pessoa precisa ir muito de peito aberto, sabe? Assim, para vivenciar aquilo que vier, né? E vem. O mais legal é porque, assim, acontece. E eu hoje eu só falo do que eu falo, eu só tento levar isso para outras pessoas porque eu experimentei isso em mim, sabe? Não é uma coisa mágica, não é uma coisa mística, é uma coisa que acontece, né? Por eu ter uma formação em psicologia, é óbvio que eu sempre fui buscar a explicação, né? A ciência, tipo, o que acontece no nosso cérebro, porque isso para mim era importante, mas isso para mim não ia ter valor nenhum se eu não tivesse experimentado isso. Então, assim, hoje, a meditação para mim, ela eu até fico brincando assim, que